2, 1. Foi? Foi! Até que sim. Começou! A gente passou por um pequeno apuro aqui nos bastidores. O aplicativo não quis cooperar muito. Desafiador. E passamos um tempo, né? Da última gravação temos 5 anos. Houve uma passagem, estilo novela, assim, 5 anos depois, e a gente reapareceu aqui. Mentira. Meu cabelo! Gente, é maravilhoso. Eu quero destacar essa coisa do... Luciana vai dividir a vida dela antes do egg e depois do egg. Depois, antes, né, de descobrir o aplique de cabelo TikTok e depois de descobrir o aplique de cabelo TikTok. Adorei. É TikTok. Tic-tac. E eu falando TikTok, olha, é TikTok. Eu ia falar, mas eu pensei assim, TikTok acho que aí, se quiserem, né, patrocinar a gente de alguma forma, é o Eng. né? Patrocina a gente, o Eng, Shopee e companhia. Já é, fiquem à vontade. Mercado Livre. Mercado Livre. Eu confesso para você que eu sou mais afeita ao Mercado Livre, embora eu já tenha feito algumas compras na Shopee, mas eu sou mais fã do Assim, mercado. você tem que pesquisar bem. Não, sempre Você tem tem as que lojas pesquisar bem. de Até na Amazon tem confiança. que pesquisar bem, porque na Amazon tem os produtos que são vendidos pela própria Amazon, que geralmente é super tranquilo, Isso. mas tem produtos por terceiros. É E lojas. aí você tem que sair vendo como é que tá. Eu só É sei, sempre- gente, que eu não consigo parar de me ver cedo, meu cabelo. A gente falou assim, o que a gente vai falar? Vamos falar que houve uma passagem de tempo, Pelotas. Igual aquela vinheta do Bob Esponja, 5 anos depois, aí apareceu a gente aqui. Descobri, essa menina me levou agora pro Dark Side. Misericórdia. Nos cabelos. Não, mas dá uma quebra. E assim, Não, é a luz. Não é a força. A é o lado força. da força dos Muito cabelos. bem. Adorei. Mas é bom, né? Porque não maltrata, você tira, faz o que você quiser. É ótimo, É. adorei, eu tô E dá encantada. pra tomar banho de massa. Agora depois tem que lavar Não, com sim, shampoozinho. sim. Mas Tipo, e pra tirar bacana o é que sal. esse daqui que eu tô, ele dá pra lavar. É. E foi bom porque tu acertasse o tom, porque quando tu falou que tinha comprado, eu fiquei com medo. Porque o primeiro que eu comprei, eu errei o tom. Eu comprei muito claro. Aí aqui tem cabelo meu e tem cabelo falso meu. Não, não é falso. Se você comprou, é seu. É meu. É. Comprou é dela. E a gente não vai falar sobre isso. Não. O assunto de hoje é um assunto um pouco mais sério, assim, mas tá bem fervilhante É aí porque na desde empresa. que eu fui, eu vou colocar hoje. Chegou, tava doida pra usar. Eu tô Tem encantada, uma vou começar a semana já, usar né, que chegou. diariamente quase. Uma semana já que chegou, Foi. né? Por E eu aí. querendo, a gente ia gravar, não ia gravar, não ia, e finalmente chegou o dia de gravar. E aí eu já tô com meu Agora chegou rápido. tic-tac. Tic-tac. E meu cabelo tic-tac. Eu comprei do fio invisível, eu não gostei muito não, e ficou apertando. Menina, isso aqui é cabeça. super prático. Fica aí, né? A gente tá fazendo propaganda do negócio. A gente tem que... Não temos patrocinadores. patrocínio. É uma opinião sincera. Não, mas opinião assim, sincera. mesmo que a gente tivesse patrocínio, fica aqui a observação, a gente não ia, né, divulgar nada que a gente não gostasse. Inclusive, É adorei verdade. isso aqui, mas a gente super recomenda quem quiser. Agora, dê uma pesquisada para ver até no tom do seu cabelo. A tudo textura mais. também. E aí, avisando qual é mesmo a marca que tu falasse. O Eng com W. Se por acaso, né, a marca Weng nos vir aqui, Patrocine-nos. vai que, né, patrocine, entendeu? Pode mandar, inclusive, outras cores, outras tonalidades. Eu tô doida pra ter o Bordeaux, hashtag fica a dica. Mas Bordeaux tem. Tem Bordeaux, tem aquele tom roxinho também, que eu sempre esqueci, é Violine, né? Não, tinha uns rosa, eu tava quase comprando um rosa também. E assim, eu saio vendo promoção, né? Uhum. Então, eu não compro com tá caro, não. Mas é barato. Em comparação Sim, com outros, é é bem barato, baratinho. mas ainda assim... Não, claro. Mas Aproveita. aí, tipo, você tem que ver também, tá, minha gente? Fica a dica aí para você sair pesquisando também vídeos, fotos que o pessoal que comprou manda, opiniões, sabe? Assim, não compre nada. O da Weng tem bastante sem pesquisar. resenha, assim. Eu gostei bastante. Tem bastante resenha. Fiquei encantada. Aí tem gente que comprou cacheado, ondulado. Tem ondulado, se eu não me engano. O meu é ondulado. Tem gente que comprou liso. Pessoa sempre quis ter cabelo ondulado, agora, entendeu? Eu posso! Tô me sentindo maravilhosa. Uma nova mulher. Né? Porque tem amiga minha que tem o cabelo lindo, maravilhoso, ondulado, né? Encaracolado e tudo mais. Eu acho lindo. Meu cabelo não pega. Não adianta. Não fazendo babyliss assim, não pega. Vai, o bicho é fininho. Não. Ah, tá vendo? Tu agora arrumou uma. Mas agora uma já descobri como tem meu cabelo do lado. Ela tem uns 15 minutos que ela tá aqui. A gente ainda tem que trollar Orlando, que Orlando ainda não viu. É mesmo.
Orlando é quase um personagem fixo E da Orlando nossa já tá série. sabendo que hoje a gente tá gravando, ele não vai nem aparecer. Não, mas vamos dar um jeito, vamos dar um jeito. Mas, foco. Qual é o tema do nosso vídeo hoje? Vamos falar de Hollywood. Greve. Os atores se rebelaram. Mentira. Eita! Não, não é que eles se rebelaram, é porque eles Eita! ficaram indignados Já com tô aqui algumas imaginando coisas. aquelas cenas de guerra, batalha. Ah lá, aquelas cenas bem Dramáticas. tópicas. E bem... Os atores se indignaram. Os dois principais motivos são reajustes, né, salariais, que eles estão considerando alguns salários um pouco baixos, né, para a carga de trabalho, né? A gente olha assim o Menina, filme tem pronto. ator, por exemplo, que eu vi de plataforma, por exemplo, Netflix e outras, que assim, fez a série, foi um sucesso, mas tá na miséria, praticamente. Exatamente. Como é que pode uma coisa dessa? Não, e assim, a gente olha um filme feito, a gente pensa assim, eu ouvi isso essa semana, né? O pessoal dizendo assim, mas eles trabalham pouco, porque tem dublê e não sei o quê. Gente, não tem disso. Trabalho é trabalho. E eles não trabalham pouco. Cara, eu fui. E tem ator que nem dublê quase usa, né? Exatamente. O Jack Chan, se eu não me engano, ele não usa dublê, se eu não me engano. Então, assim, eu fui figurante de um comercial da minha faculdade e a gente passou uma. Foi, depois te manda. Mas é uma aparição bem rápida, assim, estilo Michael Wazowski, é bem rápido mesmo. Temos uma atriz do nosso lado. Mas foi a tarde inteira, Luciana, uma cena de 5 segundos, a tarde inteira para gravar. E era take, Caramba. vai, não, que a luz tá ruim, não sei o quê, bora para outro lugar, take, não sei o quê. Não, que fulano desceu e olhou para a câmera, não sei o quê. Que o pior erro era olhar para a câmera. O cara, não, é para a câmera, que o menino sempre olhava. Aí, aí vai de novo, não sei o quê. Uma tarde inteira, um comercial pequenininho de faculdade. Você imagina um filme de Hollywood, Meu a carga Deus. de trabalho que não tem ali, né? Então, e aí até, gente, para explicar, já estava tendo antes greve, que era a Sim. greve dos roteiristas, Ah, tá? é mesmo, é verdade. Já estava tendo Bem antes. colocado. Teve discussão também se os diretores iam entrar junto. E teve, parece que o diretor entrou, não? Eu nem lembro agora. Não, realmente não Mas, lembro. enfim, eu só sei que agora, né, finalmente entrou também. E fazia tempo, fazia décadas que não tinha uma greve junta dessas. Sim, sim. E agora também os atores entraram em greve. O que é que isso significa? Que parou os filmes. É, Não tem, o ator não vai estar atuando. Então, todos os atores que fazem parte lá nos do Estados elenco. Unidos, né, desse é porque eles têm union que eles chamam lá, A gente poderia dessa union, a gente que poderia seria meio que comparar o um sindicato da gente sindicato. aqui, né? Lembrando que os Estados Unidos, eles não têm uma CLT. Não. É diferente, assim. É bem diferente também até a proteção, eles não têm, para vocês terem noção, eles não têm um salário mínimo Uhum. nacional. Não existe isso. Tem um episódio do Todo Mundo Odeia o Chris que ele sai de um emprego, né, de onde ele trabalha para ir trabalhar num restaurante chinês, porque o restaurante paga salário mínimo e onde ele trabalhava não paga. Só que termina que Eu ele só lembro volta, não sei o porque o quê. meu marido tem 3 empregos. Dois. Ah, eram 2? Dois empregos. Não, eram 3, não? Coitado de Eram Jules. 2? Tu quer botar mais... Ela fala, não preciso disso, meu marido tem 2 empregos. Ah, é. Rochelle falando. Maravilhoso, adorava. Mas tem um episódio que o Chris, ele sai do trabalho dele porque ele não recebe um salário mínimo. E no restaurante chinês ele receberia. Só que as condições de trabalho no restaurante são muito ruins. Aí ele volta para o antigo emprego. Porque assim, O que é lá meio é bem estranho mais, pra lá é bem gente, né? mais precário certas É, legislações, né? É bem estranho, assim, pra gente que é daqui da América Latina, né? Observar dessa forma. Especialmente do Brasil. É. Aí, até para vocês terem noção, nos Estados Unidos, como é que vai funcionar? Você vai ter alguns estados que eles vão estabelecer um mínimo relativamente razoável pela hora, tá? Não tem esse É por hora negócio assim, um trabalhada. mínimo mensal, é hora. É hora trabalhada. Se você Hora. trabalhou 4 horas, você vai receber pelas 4 horas. Se você trabalhou 15 horas, você vai receber pelas 15 horas. Entende? Entendeu? Aí, assim, tem certos estados que a proteção é bem menor, que os valores são bem menores, enfim, a coisa é bem complicada conforme Eu acho que cada local. eu acho que na Califórnia, se eu não me É um engano, que pouquinho tem melhor. uma proteção um pouco melhor. E aqueles estados mais Quando você pega Califórnia, Nova York, é um pouquinho melhor, Pensilvânia, assim, né? o valor. Até porque também, por exemplo, Nova York é bem maior o custo de vida. Sim, com certeza. E até lá também, pelo que eu tinha visto, assim, ainda tem certos estados, por exemplo, que, apesar de ser um pouquinho maior, não é ainda o que Eu seria acho o que ideal, os vamos dizer. os do meio oeste, né? Tipo, Ohio, aqueles lugares assim, eu acho que é o que tem os valores assim mais baixos e menos. Não é que são menos direitos, mas assim, menos benesses, né? Vamos dizer assim. É, é.
A gente não fala... Além disso, eles têm muito problema relacionado também, especialmente nos estados mais ao sul, questão de imigração, e aí você tem, né? Quanto mais próximo ali da fronteira, né, ou do Caribe, né? Mais complicado também nesse aspecto, porque assim, não regulariza, não tem aí certas proteções. Às vezes é até um imigrante ali que está numa situação de muita vulnerabilidade, porque ele está, muitas vezes, ilegal, né? Tem gente que vai com visto de turista. Não, você vê que lá nos Estados Unidos até às vezes demora muito para ter certos vistos, tem certas coisas burocráticas que são Dependendo do país de onde você vem. A gente também tem aqui alguns problemas no Brasil, né, relacionados, o pessoal conhece, mas a gente fala depois, quem sabe, em algum vídeo, mas só para vocês terem uma noção geral. Então, qual é, né, um ponto que já de cara já mobiliza o pessoal? É a questão da remuneração. E aí, remuneração aqui, tanto olhando para os roteiristas, olhando também para os atores e por aí vai. Um outro ponto também, que aí a gente quer conversar sobre isso, que a gente estava falando até antes, é o uso de inteligência artificial. Eu vou ser bem sincera. Eu acho que 60% do problema dessa greve está nessa questão. Sabe por quê? Porque tem muitos atores falando sobre isso, falando, vamos usar IA para substituir a gente. Não só no nosso atores, trabalho. você já tem o problema nos próprios roteiristas. Que Exatamente. estão querendo, por exemplo, demitir roteirista e não utilizar menos roteiristas, porque tem até uma quantidade, de conforme ali, por exemplo, quantos episódios, aí você tem uns certos mínimos. Principalmente de série, nessas séries E aí, o que né? acontece? Estão querendo, basicamente, botar a inteligência artificial para fazer o trabalho de roteirista. Por exemplo, você não teria mais aquele roteiro aquele roteiro mais simplesinho, aquele esboçozinho por uma pessoa. Eles pegariam, sei lá, uma inteligência artificial, provavelmente. Entendeu? Fora isso, um outro problema com a inteligência artificial, e aí quando a gente olha para os atores, e aí é um assunto que está interessante para a gente falar, porque tem relação com algo que aconteceu recentemente no Brasil, que é o uso da inteligência artificial para você fazer ali uma cena com uma determinada pessoa, e aquela pessoa nunca gravou em vida aquela cena. Gravação pós-morte. E às vezes até sem nem ter autorização, no caso lá dos Estados Unidos, sem nem ter autorização da família. Que aqui a gente teve a questão do comercial da Volkswagen, lembra? Mas ali, no caso, teve autorização. Teve autorização. Então, ali eu não vejo muito... Ainda tem um problema, vice, porque assim, a gente tem no Brasil, a gente tem um vácuo legislativo. Nos Estados Unidos é que tem mesmo. Mas aqui a gente tem um vácuo legislativo relacionado a essa questão de pós-morte, já de cara na questão do uso da imagem. Aí, se for, por exemplo, uma imagem que a pessoa fez umas fotos, fez uns vídeos, viva, a gente vai ter entendimento jurisprudencial e doutrinário, tá? Para vocês entenderem as decisões judiciais vão no sentido de que, tendo autorização dos herdeiros, da família, tudo certo, tá? Poderia usar. Agora, não tem, por exemplo, um limite de tempo para esse tipo de utilização. É interessante notar que a tendência de você usar a inteligência artificial para representar uma pessoa que já morreu há muito tempo vai imortalizar a imagem daquela pessoa. Se não houver um limite de tempo, né? Por exemplo, fulaninho de tal era um ator muito famoso, tal, morreu sei lá, na década de 70, e agora a gente vai usar a imagem dele para um comercial de, sei lá, de lasanha, essas empresas que realmente usam muito artista para fazer comercial. Você imortaliza a imagem da pessoa, o que tem um lado bom, né? Porque tem aquela questão do saudosismo, os fãs, né? Principalmente quando... Só que aí, ao mesmo tempo... Só que não tem uma legislação, você tem julgados, né? Você tem julgados em Aí, qual é o meu disso. ponto? Eu não vejo problema se você teve imagens, teve conteúdo que foi produzido por aquela pessoa em vida e os herdeiros permitem. Também não vejo problema se a pessoa em vida faz algum tipo de negociação, determina, por exemplo, um prazo para a utilização da imagem dela, de algo que ela produziu, e dependendo, aí tendo a vontade da pessoa hoje, e aí a gente tem exemplo de Harrison Ford, né, negociação com relação para ter o uso da imagem dele em filmes como Indiana Jones. Não, sim, claro. De utilizarem, por exemplo, inteligência artificial para reproduzir a imagem dele para uma determinada cena, depois da morte dele. Agora,
eu entendo que é necessário uma cautela, até no sentido de você ter um limite de utilização, ter parâmetros para serem estabelecidos, enfim. E numa situação de eu ter uma negociação, né, de eu ter um acordo com a pessoa viva hoje querer fazer isso, beleza. Você pega o Schwarzenegger quando você pensa em Exterminador do Futuro. Uhum. Tá. Mas quando a pessoa já é falecida, e aí para você ter agora, para eu simplesmente chegar e recriar a imagem dela e eu produzir um conteúdo novo a partir dela. Você está tendo a questão de que, no caso dos Beatles, vai ter a utilização da voz de John Lennon, recriada através de inteligência artificial, numa canção. O daqui do Brasil, no caso, né, que esse caso repercutiu muito, que foi um comercial de marca de carro, eu já entendo de outra forma. Eu acho assim, que a pessoa que está ali no comercial, na época não havia nem. Nossa, eu acho que eles. Não tinha Eu nem acho que como eles não imaginar. tinham nem como imaginar. Mas, Era um negócio muito Jetsons, exatamente. né? Meu ponto já vem aí quando você não tem nem como pensar numa questão dessa. Se você está vivo hoje, você faz o acordo. Agora, se você nem tinha como imaginar uma situação dessas, e aí vai usar para produzir um conteúdo novo. Eu acho que sendo um conteúdo, eu já vejo de outra forma, eu acho que sendo um conteúdo que não fere ali os valores da pessoa, vamos supor que a pessoa tem um posicionamento X e o conteúdo produzido tem um posicionamento Y. Eu acho que ali não tem problema, havendo, claro, né, o consentimento dos parentes. No caso, teve consentimento da filha, Teve, né? mas aí qual é também? Aí nesse ponto vem a discussão como é que ela vai estar com a Volkswagen, se a Volkswagen na época era, né, ligada à ditadura e ela lutava contra isso. Oxe, tinha gente comentando sobre isso, mulher. Tem certeza. Tenho. Não que Tinha tem gente gente. criticando nesse Não sentido. que tem gente comentando, que o pessoal fala muita coisa, mas era ligado ao regime militar. Era. É aquele negócio. A gente não vai entrar muito nesse assunto, não, tá? Segure. Segure, segure. Mas assim, e até, não é porque você, por exemplo, Não, eu fez algo entendi. errado em algum momento da sua Mas vida. a empresa Enfim, muda de posicionamento, né? entende? Tem E aí, tem a gente empresas não que tem. E mudam. aí, o pessoal estava querendo discutir até a questão dos valores daquela pessoa falecida. Mas eu não tenho como saber. Se eu pegasse, por exemplo, John Lennon, jogasse John Lennon hoje, qual seria a cabeça de John Lennon? Um choque cultural. Se eu pegasse, Vai ficar o quê? se eu pegasse a cantora, fulano, ciclano, se eu pegasse Amy, Amy Winehouse. não tá indo, então, Nath falou. Se eu pegasse a Amy e colocasse ela hoje, se eu pegasse, no caso, né, A a, cantora. a cantora, colocasse ela pra cá, gente, fica meio. Mas a filha, eu acho que a filha dela tem uma noção. Veja, eu não vi problema, confesso a Eu você, achei nesse até bonito. específico, Eu achei bonito o nesse comercial. vídeo específico da Volkswagen. Eu não vi problema. Não fere É. direito da pessoa, não vislumbro ferindo o direito da Também não. personalidade. Você está utilizando a imagem até num sentido positivo, É. E ficou tá? bonito, assim, tipo, ficou a mãe e a filha, assim, ficou um negócio Ficou uma bonito, assim. coisa Eu confesso que legal. ficou Aí algumas bonito. pessoas estavam reclamando, mas aí a pessoa, como é que. Aí confunde as pessoas, mas peraí, fulana tá viva? Como é que tá gravando isso aí? Que ela nunca fez essa imagem. Sim, sim. Aí até, Não, talvez. mostrar aquilo com uma pessoa um pouco mais Imagina a gente velha, recriar a né? imagem de Elvis. E tem gente que até hoje acha que Elvis não morreu. Eu vou mais além. Michael Jackson, né? Que tem muita teoria da conspiração que diz que ele tá vivo, não sei o que. Se a gente cria um conteúdo dele no TikTok, Uhum. né? Mas é aquele ponto, assim, eu acho Aí que é um quando ponto, tem... aí é um aspecto de assim, é necessário ter uma cautela. Entendo que tem que ter uma interpretação restritiva na utilização. E aí a gente precisaria ter uma construção legislativa, que não existe, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos. A gente Até está porque com um problema na rede social, minha gente. eu acho que ninguém tinha uma dimensão, alguns anos atrás, de como seria inteligência artificial. Porque a gente via coisa de inteligência artificial e imaginava assim, a inteligência artificial para, sei lá, fazer um cálculo muito complexo. Tem equações que até hoje não têm soluções, né? Veja, a gente só está conseguindo os É, avanços que estão acontecendo com o telescópio James Webb por conta da inteligência artificial. exatamente. Mas a gente não imaginava, por exemplo, uma inteligência artificial para conversar. Um dia desse eu estava vendo acho que foi no Insta, se eu não me engano, ou foi no Face. Acho que foi no Insta. A menina falando que conversou com uma inteligência artificial, temas que ela conversaria com um psicólogo, e a inteligência artificial respondeu a ela. Tá? Então, até onde é o limite, assim?
do E uso da detalhe, inteligência a artificial. inteligência artificial que a gente tem hoje não tem consciência, tá? Exatamente. Então, imagina... E a gente É. não... Eu boto na mesa. Calma. Eu olhei assim pra câmera. Fiquei nervosa. A gente vai ter que fazer um vídeo só sobre chat GPT. Eu pensei que tu ia falar. Todas as A gente vai fazer um inteligências vídeo sobre os erros de gravação. também. Necessário. Não, a inteligência artificial foi até bom ter trazido esse ponto, que a gente precisa trazer, porque vocês sabem que a gente é mais da área civil, né? Então, Civil é melhor do que penal. Pode ir. a inteligência artificial, ela não tem personalidade, nem física, nem jurídica. Ela é despersonalizado. A gente podia comparar, assim, de uma É forma... um bem, inclusive. Tem valor econômico. Mas a gente podia comparar, grosso modo, por exemplo, com a massa falida, né? Que é ente despersonalizado e tal, que é aquele negócio todo. Então, Não, mas no caso, pelo menos assim, no Brasil, eu vislumbro a inteligência artificial como sendo bem, é patrimônio. eu vou te... Não tem... Porque assim, Eu discordo um para ser um pouco. ente despersonalizado, você precisaria ter algum tratamento específico sobre ela que trouxesse isso, como tem com a massa falida, Uhum, como tem com outros, mas como ainda não tem, uhum. eu acho que seria interessante esse tipo de tratamento, como um ente despersonalizado, aí você tendo essa representação, né, tendo a figura, né, de quem detém lá os Sim, direitos sim, sim. relacionados àquele ente, mas hoje não vislumbro como um ente, porque você precisaria ter algum tipo de regulamentação específica, entendeu? Mas veja só, sendo bem, por exemplo, tudo bem. Qual seria o tratamento jurídico que a gente daria a ela? Vamos supor, exemplo, essa menina conversou com a inteligência artificial sobre problemas que ela ia conversar com o psicólogo. Vamos supor que ela fosse uma pessoa com uma condição um pouco mais vulnerável, né, psicológica, e essa inteligência artificial, de repente, desse a ela um conselho não muito bom, que gerasse um dano. Quem Aí, responde? qual é o primeiro ponto? A empresa, quem desenvolveu, quem tem os Uhum. direitos, não pode deixar, tem que deixar, por exemplo, aviso que, veja, essa inteligência artificial, ela não é o psicólogo. Exatamente. A pessoa está lá conversando, mas você não vai ter como ter do outro lado algum profissional, alguém que tenha a consciência, que Claro, tenha ali aquele aspecto. Então, assim, claro, esse claro. tipo de utilização já está desviando do para que serve essa inteligência artificial. Exatamente. Aí, nesse ponto, já cabe, em vislumbro, responsabilização civil, ao menos, dos responsáveis. Por quê? Porque aí você pode gerar. Veja, até nesse aspecto, a gente teve um Que é caso. um pouco perigoso até. Imagina, porque às vezes Mulher, teve um existem N caso, pessoas. eu não lembro agora qual foi o país, foi um país na Europa, mas já aconteceu outros, mas esse caso específico me chamou a atenção porque a esposa estava se manifestando com relação a isso, e assim, o marido dela se suicidou a partir, né, ele estava conversando cada vez mais com a inteligência artificial, tinha até um nome, eu esqueci qual é o nome dessa inteligência, Essas vou ficar coisas são devendo, mas era uma complexas, né? específica mesmo, que aí era a empresa, até ela trazia uma propaganda para você ter alguém para conversar mesmo, Nossa, isso é sabe? muito perigoso, isso é muito Então, perigoso. vocês já vão vendo tudo É. isso aí. E o nome, era um nome feminino, inclusive. Uhum. Eu realmente não me recordo Geralmente, agora o nome. inteligências ligadas a essa questão de ser um amigo, né, virtual, a Tem, pessoa tem tem nome de utilizado gente. nome, e geralmente nome feminino, É. que tem-se essa ideia como se fosse, né, da mulher ser mais sensível e Uhum. tudo mais. Sim, sim. E aí essa inteligência artificial, na conversa com ele, incentivou ele a se matar para eles ficarem juntos. É isso. Foi nesse nível. E se você pega uma pessoa E que já está foi mais... proibida, tá? Em alguns locais na Europa. E se você pega... Tá entre nós, assim. Se a pessoa que desenvolveu não preparou a inteligência para isso, eu percebo também até uma má fé ali, porque Dependendo, porque eu assim, a gente vejo. não teria, por exemplo, no Brasil, não sei se teria um tipo penal específico. Seria um induzimento a suicídio, né? Só que aí é aquele ponto de como é que eu configuro esse tipo penal para aquela pessoa. Não sei se conseguiria, ver se vocês conseguem entender. Porque o que que acontece? No Brasil, né, quando a gente pega o direito penal, você vai ter que não é crime se não tiver lei pré-existente tipificando. Uhum. Então tem que ali tipificar. Tá certo? Guarde aí se você tiver alguma raiva, algum aspecto relacionado com a questão lá da homofobia e tudo mais, a gente não vai entrar nesse assunto.
É bom. Tá certo? Saiba isso aí, pronto. Não é, para ser crime tem que ter uma lei específica tipificando. Isso. Aí o que que acontece? Não sei se conseguiria encaixar em algum tipo penal específico. Encaixa, pô. Eu sei, porque você tem toda aquela questão do dolo e tudo mais, né? Agora, que caberia, independentemente dessa responsabilização criminal, a gente ter algo no cível, cabe. Não, no cível, com E aí eu certeza. entendo que no âmbito cível, a responsabilidade da gente aqui, enquanto, né, atuante na área, a responsabilidade, inclusive, até nas decisões judiciais a serem tomadas pelos ministros, desembargadores, juízes, etc., é no sentido de fazer pesar a caneta. No Porque caso... tem que doer no bolso dessas empresas, porque são bilhões, milhões. No caso do penal, é até interessante você trazer isso, porque, veja, se ela mandou, ele, enfim, vou cortar aqui para o YouTube não derrubar o nível. Se trouxe, né, para essa ação. Se trouxe para esse ponto, tem dolo. Não, mas veja, a inteligência artificial não é pessoa. O que eu falo Dolo da de questão quem do dolo fez é de a quem coisa. produziu a inteligência. Porque às vezes você vai, criou, mas você não tem nem como imaginar que poderia chegar a ela induzir nesse ponto. Mas se ela for uma inteligência criada para ser amiga de uma pessoa, pressupõe que a empresa deveria pensar em todo tipo de gente, desde as que têm a saúde mental mais em dia até as mais vulneráveis. Mas aí até, eu acho que isso aqui vale um vídeo inteiro só para isso. Eu vejo dolo. Eu vejo dolo. Estão vendo como a gente já saiu falando bem, começando a inteligência. Não, e a gente vai voltar, tá? E a gente Segure. estava falando de greve, e eu até falei, Lu, vamos falar um pouquinho da CLT, não sei o quê, porque de greve e Esse tal. vídeo vai ser um pouquinho mais longo, mas vocês já perceberam, a gente vai ter um vídeo dedicado, Nath. Eu acho que a gente precisa dedicar um vídeo específico Sim, para sim. sobre isso. Aí eu trago também o nome dessa inteligência artificial específica, eu trago esse caso. Foi Tem bem... outros casos para trazer também. Se for o caso que eu estou pensando, eu já sei qual foi o país onde aconteceu, é da Europa mesmo. Né? É da Europa. Agora eu não lembro agora qual era o país. É um país até rico. Sim, sim. Muito rico. Aí até o que é que a gente pode fazer? A gente vai ter um vídeo para falar especificamente sobre essas questões da inteligência artificial. E entenda, a inteligência artificial não é necessariamente algo bom ou algo ruim. Ela, assim como a internet é usada, por exemplo, a gente está aqui divulgando conhecimento, mas tem pessoas que usam para cometer crimes, então vai da índole de quem está usando, né? Fora outras questões também. Sim, tá? claro. Então a gente vai ter um vídeo que a gente vai focar, porque assim, a gente tem bastante coisa para falar sobre questão do metaverso, sobre questão da inteligência artificial. A gente vai ter uns 2 vídeos, pelo menos, aí, para falar sobre esses assuntos, tá? Então agora, né? Que a gente já percebeu que a gente estava divagando. Vocês conseguiram entender a problemática básica dessa questão da greve dos atores e também Na dos verdade, acho que a gente vai ter que voltar. Só para recapitular. Para vocês verem como o negócio é mais complexo, porque aí você vai vendo a inteligência artificial. No caso dos atores, a gente vai voltar a focar na questão relacionada com o uso da imagem, com a produção de conteúdo, com o uso da voz. E até vai a observação, tá? Eu não sei se os dubladores entraram também, Não, também mas não sei, há um não. problema a ser enfrentado com relação à inteligência artificial para as dublagens. E quando você pensa, por exemplo, em desenhos. Tem né? dubladores que são muito icônicos mesmo assim, que muitas vezes já faleceram e tal. E aí, o que está acontecendo? Você consegue recriar a voz através de inteligência artificial e fazer. Então, ao que tudo indica, vão estar utilizando inteligência artificial, por exemplo, na dublagem daqueles filmes da Disney, de animes, como você quiser chamar. Mas aí, animes, certo? O correto é anime, tá? Já me puxaram a orelha uma vez, porque não. E por aí vai, entendeu? Então, assim, ainda tem também esse aspecto. Eu não sei se eles também entraram nessa greve, mas até é um outro grupo também que vai ser extremamente afetado. Mas aí a gente voltando para a greve dos... Até onde eu sei, essa greve ela tem como epicentro mesmo os atores, né? Atores e roteiristas, né? Qual é o grande temor? Primeiro, a questão dos salários, né? Que estão muito baixos e tal, e que não teve reajuste, enfim, essas coisas assim, que são muito clássicas assim de greve, né? A maioria das greves elas vislumbram entre a outros remuneração. aspectos o dinheiro realmente assim que você recebe ali pelo trabalho. A gente também trouxe no início do vídeo o fato de que nos Estados Unidos não tem CLT. Então, você não tem ali
não sei, um seguro-desemprego, E um né? arcabouço, assim, mínimo nacional, que considerável, relacionado a regras trabalhistas de proteções. Os Estados Unidos têm uma coisa que é interessante, que me faz lembrar aquelas aulas bem lá do início do curso de direito constitucional, que é a confederação e a federação. Muito embora os Estados Unidos seja uma federação, na teoria, ali no papel, na prática, os estados têm uma autonomia muito grande que é típica de confederação. Tanto é que durante a guerra civil que teve lá, tinha os confederados. Guerra da Secessão. Isso, tinha os confederados que queriam ali várias coisas, enfim. Que, inclusive, antes de acontecer a Primeira Guerra, tinha sido a guerra mais sangrenta. E que acabou com a vitória do Norte, né? Então, eles têm ali um estilo, eles são uma federação, né? Os Estados Unidos, no papel, é uma federação, mas na prática os estados têm uma autonomia muito grande. Você não pode querer comparar, por exemplo, a legislação, não sei, brasileira com a legislação americana. Não, são completamente diferentes. E não só isso, a legislação californiana, que lá não tem pena de morte e tal, com a legislação do Texas. É muito diferente. Exato. E mesmo sendo ali, é muito perto, assim. Mas as visões e as leis lá são muito diferentes. Então, eles têm esse estilo que tá tudo bem, dá certo lá para eles. É o funcionamento deles, eles têm os problemas específicos deles, a gente tem os nossos, Exatamente. Né? Um ponto até, assim, o Brasil, apesar de todos os problemas, a gente tem uma legislação consumerista muito forte, muito boa. Sim. E aí você olha, nos Estados Unidos, geralmente você chega lá, para algumas empresas, não é para todas não. É porque geralmente a gente pensa naquelas empresas mais famosas. Lá não é nem tudo são flores. Como qualquer outro país, você tem seus problemas. Para mim, a maior problemática nos Estados Unidos sempre vai ser a questão da saúde. Oxi. A saúde lá, tem gente que às vezes até para você ter o atendimento de urgência, de emergência, de urgência, a pessoa vai e fica implorando para não ser levada para o hospital. Não, eu vi daquele documentário Sico, vai né? à falência. Do Michael Moore. O cara, ele tinha um problema de saúde, aí tinha que amputar os 2 dedos. Só que ele só tinha dinheiro para um. E os 2 estavam gangrenados, tinha que amputar. Ele teve que escolher qual dos dedos ia ser amputado. Qual que estava mais gangrenado para amputar e o outro deixou para amputar depois, quando ele tinha dinheiro. Aí, assim, tem alguns problemas e até evoluiu um pouco com a questão de Medicaid, eles têm lá uns programas que aconteceram, né? Sim. Foi no governo Obama, salvo engano. Foi no governo Obama lá que começou, aí e ainda assim tem gente achando ruim. Meu Deus. Eu gosto... Nesse aspecto, eu acho mais interessante o sistema de saúde inglês, que inclusive eles estão se inspirando no SUS da gente, tu acreditas? Atualmente, estão analisando o nosso SUS para melhorar o sistema deles lá, porque a gente se inspirou neles para fazer o SUS. O sistema britânico, ele nasceu no período pós-guerra, né? Pós-Segunda Guerra, que a Europa ficou ali devastada, assim. Aí, quem nasceu na mesma época, o sistema de saúde da Inglaterra e o sistema de previdência da França. Nasceram juntos, tipo, juntos mesmo, assim, praticamente no mesmo dia. Aí a gente tem. Aí quando a gente olha, então, aqui no Brasil, a gente vai ter o seguro-desemprego, que a Nath falou. Auxílio acidente. Tem a questão do FGTS, proteções trabalhistas. Férias remuneradas e... Lá nos Estados Unidos é completamente diferente. É muito diferente mesmo, assim. E é o estilo deles, assim, eles vivem assim, ó, toma aí uma água, viu? Eu já acabei com... O melhor foi ter o olhar. Não acho que eu não vi, não, que eu estava olhando aqui. Sabe por quê? Eu tenho trauma com engasgo. Quando eu vejo uma pessoa engasgando, Maria. eu fico. Mas pronto. Não, eu fico... Tô bem. Está tudo bem. Estou feliz, inclusive, com o meu cabelo. Luciana vai ficar falando desse cabelo. Eu só quero ver uma coisa, Orlando quando vê. Orlando vai vir. Eu falo, Orlando, Luciana mudou ali a roupa, tá? Dá uma olhada. Ela deu uma mudança ali de visual, tá? Pra ver se... O poder do cabelo. Ó. Mas é bom. Aí, assim, vocês já entenderam, né, como a coisa... A discussão é mais profunda, relacionada até às remunerações. Aí, no caso, Nath, quando a gente olha, então, lá nos Estados Unidos não existe, pelo menos não pelo que eu pesquisei, uma lei de greve, né? Tu achasse alguma? Não achei, eu procurei muito mesmo. Aqui no Brasil a gente tem, tá? A gente tem a CLT. Tem uma lei que ela vai, e tem a lei de greve, que ela vai trazer, né, como é que funciona o direito de greve do trabalhador. Aí entra até um ponto, que tem um negócio que tu comentasse, eu acho bacana, não esquece, não. Do lockout? Eu achei super interessante, minha gente. Nath, explica.
É porque, assim, existe a greve, que é um direito que a própria Constituição dá para a gente tem na CLT, tem na Constituição. É um direito do trabalhador, da categoria dele ali, né, entrar em greve. Tem, obviamente, né, algumas categorias que não podem entrar, porque tem a proibição e tal, mas isso aí não... E aí, no caso, por exemplo, no Brasil tem o problema de não ter a lei de greve do servidor público, então Isso. precisou ter um mandado de injunção, que aí, traduzindo, é um remédio constitucional. Eu vou entrar com um procedimento, né? Isso. E aí foi decidido lá pelo Supremo como é que seria o funcionamento, né, Que da até greve. em Pernambuco teve uma greve, né, dos policiais e tal, que entrou... Policial não pode entrar em greve. E E teve. especialmente se Foram se 2 for dias, né? militar não pode entrar em greve. Se eu É não me engano, insubordinação. se eu não me engano, foram 2 dias, eu acho. Militar não pode entrar em greve. Aí é proibição mesmo. Mas Não no pode. caso do lockout, o lockout é ilegal. O que é o lockout? É o empregador que, de uma forma ali meio que velada, vamos dizer assim, ele coloca por algum motivo do interesse dele, coloca aquela categoria para entrar numa greve que não é greve. Menina! Tá Ué, vocês estão entendendo? vendo, né? Como é que funciona os esquemas? O lockout, ele é ilegal, né? Inclusive, é bem... Mas lá nos Estados Unidos também tem discussão com relação a isso de Não greve? achei, não achei. Não achei. Não é muito da tradição dos Estados Unidos essa questão muito trabalhista, assim, de direitos. Vamos entrar em Meio que greve, o não sei o quê. empregador não teria essa necessidade, né? De Porque, fazer algo assim, assim. tipo, lá nos Estados Unidos é basicamente assim: você não quer trabalhar? Não, então tá bom, então vai embora e vou ver aí alguém que trabalhe no seu lugar. Não é isso. E aí também no sentido de, não quero mais continuar, tchau, vou para outro. Exatamente. Tem uma liberdade, né? Mas ao mesmo tempo tem esse ponto de que não tem uma proteção. Tem Aí, uma precariedade na proteção. trazendo mais uma vez aquele episódio do Todo Mundo Odeia o Chris. Ele sai, né, do doc. Não, aquilo ali é uma aula de direito do trabalho muito boa. Ele sai do... Lembrei. Maravilhoso. E depois ele volta. Ele volta o cão arrependido. Ele voltou exatamente assim. Porque as condições de trabalho dele no restaurante, ele não tinha nenhuma jornada de trabalho. Tipo, enquanto a galera estivesse pedindo, Ele tinha que continuar. e ele entregava nos lugares bem perigosos. Aí vem a questão da periculosidade, né? Ali entraria uma periculosidade, que ele vai num lugar que o cara Trabalho noturno. tá dando E tiro. outra, aqui, por exemplo, você vai ter também a questão do adolescente, né? Eu acho que ele tinha 16 anos, se eu não me E engano. aí ele não poderia. No Brasil, você não pode trabalhar noturno enquanto adolescente, porque é trabalho precário. Exatamente. Mas ele, pra ele tá... E pro chefe dele lá, né, o dono do restaurante, esqueci agora o nome dele. Tava tranquilo, assim, enquanto a galera Não tivesse... lembro o nome Era... daquele rapaz. Quem? Do chefe, eu não lembro. Senhor Wong. Ah, Wong. Eu, eu decoro o nome asiático tudo. Aí, falou um nome europeu assim, William, não sei o que, eu não decoro não, mas se for nome asiático, eu decoro tudinho. É fulano de tal. Enfim. E aí teve essa questão, eu lembro. É um episódio bem interessante, assim, ele sai, aí é quando o Doc fala, olha, Cris, eu não te pago o salário mínimo, que se eu pagasse, eu teria que pagar impostos e não sei o quê. Então, lá o salário mínimo é vinculado a um imposto que naturalmente deve ser alto, né? Então, não deve ser um imposto, assim, muito barato, né? Porque o cara não queria pagar e tal. Então, aqui no Brasil, não dá para imaginar, por exemplo, você batendo ponto e tal, sem ali uma CLT. Tem pessoas agora que estão contratando em regime de PJ, né? Mas mesmo assim, tem uma proteção legal ali. Aí até assim, mesmo a gente tendo, porque aí tem pontos que eu até não concordo de você poder ter a terceirização no Brasil hoje de atividade fim. Eu não concordo com isso, eu acho um absurdo. Eu também acho errado. Mas ainda é melhor do que a proteção, do que talvez Sim, claro, com você olhar certeza. para lá. Não, também acho errado, assim, tipo, a empresa Sem falar que aqui a contrata... gente pode também, né, ter a questão de configurar de que é uma fraude. Não, e você pode, a pessoa que é contratada em PJ, se ela sair da empresa, ela pode ingressar na Justiça do Trabalho e pedir ali reconhecimento de CLT. Tem muita, mas muita decisão mesmo nesse sentido. A pessoa é contratada como MEI, mas ela é CLT ali, ela trabalha como se fosse CLT, bate ponto e tal. Se ela sair, ela pode pedir ali na Justiça do Trabalho reconhecimento. Fala, ó,
era MEI na teoria, mas na prática era CLT. Eu batia ponto, eu tinha férias remuneradas, enfim. Coisas que geralmente CLT tem. Então, é bem... Teve até um caso bem famoso aí, né, de uma youtuber que a moça, né, que trabalhava para ela, entrou na justiça, era PJ, e houve o reconhecimento do vínculo CLT, mesmo ela sendo PJ, era MEI, se eu não me engano. Isso. Então, E aí, ainda é uma assim, proteção maior do que a o Brasil tem americana. problemas? Tem. Todo Mas lugar pelo tem. menos, assim, né? É Todo aquele lugar tem. aspecto, tá? Até considerando a tendência que tem muitas vezes. A gente tem toda essa proteção e ainda assim acha trabalho análogo à escravidão? Sim, claro. Então imagina se não tivesse essa proteção. Com certeza. A gente tem um Ministério Público, né, do Trabalho, que tem uma atuação muito forte nessa área de coibir, né, esse tipo de trabalho análogo à escravidão. Super importante, por sinal. Exatamente. E por aí segue, né? Aí até, Nath, eu estava pensando, tá, os Estados Unidos tá com essa greve, mas isso afeta lá. A gente não tem, por exemplo, se houvesse um filme brasileiro sendo feito, não tá tendo greve aqui no Brasil. Sim, a produção do filme, os atores são brasileiros. Entendeu? Imagine, e agora, se fosse um estúdio americano em parceria com um roteirista que faça parte dessa union, aí já teria um problema. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, assim, eu acho bacana até esse aspecto, porque também você teria conflitos aí, até de normas a serem aplicadas. Por exemplo, se a gente pensar, se for um filme que está sendo feito no Brasil, com empresa brasileira produzindo, junto com uma empresa americana, e agora? Qual é a legislação aplicada? Aí eu tenho que olhar o contrato. Exatamente, onde foi celebrado o contrato, né? E aí eu tenho que a ver, forma será que que ele tem foi celebrado, celebrado, um foro escolhido, que aí a gente vai ter uma cláusula lá, e tem lá um trechinho no contrato. E tem que ver a forma, né? Se foi, por exemplo, entre ausentes ou presentes, tem que ver tudo isso. Porque aí, entre presentes é porque eu posso responder de imediato, entre ausentes eu não tenho como responder de imediato. Isso. Imagina que eu estivesse aqui num local que não tem internet, e aí só chega a carta para mim. E aí eu recebo a carta, e aí eu respondo via carta. Eu não tenho como responder de imediato para a pessoa. Isso. Se eu estou no celular, no WhatsApp, aqui ao vivo com a pessoa, eu posso responder de imediato. Então é presente. Isso. E não é nem só isso também, eu posso ter a própria eleição de foro, que é aí para traduzir. Eu tenho uma cláusula, eu tenho lá um trechinho no contrato dizendo as partes escolhem, né, para resolver conflitos, discussões, São Paulo, Nova York. Normal. E aí vai dizer qual é a legislação, qual é o local. Plenamente permitido. Isso. Plenamente permitido. E aí, claro, você observando cada situação, porque aí a gente pensando seria entre empresas, né? Sim. PJs, aí já é outra situação. Exatamente. Até também com pessoa física seria possível, mas aí tem que observar alguns aspectos. Aí eu acho interessante também teria essa repercussão olhando para contratos. E aí, se eu tivesse essa questão de aplicação da lei estadunidense, de, por exemplo, uma lei do estado de Nova York, aí, meu filho, eu teria que parar. Por quê? Exatamente. Porque eu teria que observar essa legislação de lá. Exatamente. E aí, como está tendo essa greve lá, aí eu teria que observar ela. Um outro ponto também que eu acho interessante, Nath, isso aí, se eu tivesse uma situação dessas, em que eu tenho uma PJ brasileira, estou produzindo junto com uma PJ americana. A gente elegeu Nova York, ou então Califórnia, algum estado desses lá dos Estados Unidos, para ser a legislação a ser aplicada. Teve essa greve. É caso fortuito força maior? Não, ao meu ver, sim. Quem é que ia prever que ia ter uma greve? Quem é que ia prever que ia ter uma greve? Está no comando, por exemplo, da empresa. Porque a gente pensa no caso fortuito, principalmente na época da faculdade, muito como coisas da natureza, tipo furacão, terremoto, essas coisas assim. Mas às vezes uma greve, às vezes um movimento, uma revolução. O país passou. Aquele filme Arbo, né, com Ben Affleck, eles fingem que estão fazendo um filme, né? Mas o país está passando ali por uma revolução que está mudando tudo, enfim, muda toda a legislação, todo o modo de vida, né, do país até hoje. Se fosse, vamos supor que a gente estivesse gravando num país desses que passou por uma revolução. A revolução é um caso fortuito. Percebe?
E aí, até nesse aspecto, para explicar para o pessoal, é porque, assim, se eu quebro o contrato, eu defini que ia prosseguir aqui. Aí a empresa de lá diz, ó, vai ter que parar tudo, para a produção. Isso está me custando dinheiro. Claro. E isso aí, a princípio, você poderia pensar quebra da boa-fé objetiva, você vai ter previsões, às vezes tem multa prevista no contrato e por aí vai. Sim, sim. Só que, nesse caso, eu afasto o descumprimento por essa empresa, de fora. Por quê? Porque não está no controle dela. Exatamente. É uma excludente de responsabilização. Exatamente. Você não tem como escolher se uma greve vai ou não acontecer. Você não tem como escolher se vai acontecer um terremoto, se vai acontecer uma revolução ali de caráter social e político. Pandemia. Uma pandemia. Tá? Exatamente. E aí, nesses casos, né, o que você poderia eventualmente ter, eu vislumbro, Nath, seria você ter a aplicação da teoria da imprevisão. Sim. E aí imaginamos que, olha, mas aí eu não vou ter mais condição de cumprir esse contrato. Ou então, olha, mas aí a gente vai ter que rever, né, algumas cláusulas do contrato até para poder ter execução. Não acredito que vá chegar tanto nesse ponto se tivesse alguma situação dessas de um trabalho em conjunto do Brasil, de uma empresa brasileira com estrangeira gravando aqui no Brasil. Mas você poderia ter situações, por exemplo. Agora, lá nos Estados Unidos, eu confesso para ti que eu não sei como é que funciona a questão de revisão contratual. Nem eu. Mas, se fosse no Brasil, a gente poderia aplicar o artigo 478, artigo Sim. 479, tá? Do Código Civil, hashtag, fica a dica. Muito bom. Lembrando sempre que a nossa legislação contratual, felizmente, ela tem cada vez, eu pelo menos percebo isso, ela tem cada vez mais crescido. Então, a gente tem uma segurança jurídica. As pessoas falam muito mal assim, do sistema judiciário brasileiro, mas a gente tem uma segurança jurídica muito forte, principalmente em questão de contratos. Aqui a gente engloba contrato civil, contrato entre pessoas jurídicas, contrato de consumo, principalmente. Perfeito. Você tem uma proteção jurídica muito grande que outros países não têm. Eu acho importante até essa mensagem que a gente passa, que a gente às vezes tem esse complexo de vira-lata, mas o Brasil ele tem muitas coisas boas, muitas coisas elogiáveis, principalmente nesse E âmbito observação, civil. o próprio CDC é exemplo internacional, tá? Sim, com certeza. Inclusive, com reconhecimento até na área dos direitos humanos, com a questão da hipossuficiência e tal. Tá? E o Então, Brasil é fica a dica aí referência. para vocês, minha gente. O nosso país É bom. tem coisa boa. A gente Pelo amor de Deus. tem problemas como qualquer outro país, assim, mas quando a gente vê, às vezes, a insegurança jurídica e tal, a gente vê que aqui não é tão Um outro complexo. ponto bacana para a gente conversar sobre essa questão dessa greve nos Estados Unidos é que não tem, né, uma previsão até de quanto tempo isso vai durar, isso vai depender deles entrarem em algum acordo. Nada. Até Isso o momento da gravação aqui do vídeo não tem previsão nenhuma. Isso aí vai gerar uma consequência em agenda de lançamento de filmes. Certeza. Então, a gente vai em ter orçamentos, né, até. de filmes que vão custar mais caros. Isso vai ser algo que afeta bastante lá, mas também afeta cá quando a gente pensa nos cinemas, porque talvez a gente tenha mudança de data de lançamento de determinados filmes. Deadpool 3 mesmo estava impactado. Quem? Deadpool 3. Ah, Deadpool 3, sim. Tá impactado? Aquaman 2 parece que também tava. Vai observação. Meu Deus. Eu espero que comece logo a vir, sabe, notícias boas para DC, porque eu adoro Liga da Justiça, mulher, mas tá desafiador. Deixa eu ver. Eu pensei assim, tem alguns filmes que podiam ficar impactados mesmo, assim, mas deixa pra lá. Tem alguns filmes que podiam ficar impactados, tipo, pra sempre. Tô só observando. Deixa quieto. Finge que nem aconteceu. Nem fale. Centopeia Humana não devia ter acontecido. Que filme horrível. Sabe um outro não devia ter acontecido? Morbius. Eu só conheci nome. Thor, Love and Thunder. Meu Deus, aquele filme não deveria Eu nunca assisti. Não assista. Aquele filme não deveria existir, aquilo ali. Entendeu? É muito ruim. Eu juro a vocês, eu só assisti aquele filme porque meus amigos me obrigaram a assistir, com eles assistindo a minha reação para aquele filme. E eu já tinha sido preparada psicologicamente que o filme era ruim. Nada me traumatizou mais do que Centopeia Humana. Se eu tivesse um botão de desver, falar como é que eu faço para desver Mas também isso? tu vai assistir ao nome do filme.
Não, eu imaginei assim, eu gosto um pouco de filme de suspense, mas eu não imaginei que fosse Não, mas eu não imaginei que fosse, não. Ah, tô traumatizada. Fica a dica aí. Agora, depois, aí daqui a Mas foi pouco, ó, proibido aqui aí no daqui a pouco Brasil. a gente recebe uma cartinha da Disney, um e-mailzinho. Olha, como assim tá falando mal do meu filme? Falo, não gosto de Thor. Eu gosto de Thor, Não, direito de mas eu não opinião. gosto do último filme, e é muito ruim, meu Eu já Deus vi do algumas céu. pessoas falando mal desse filme, do O que Thor. eles fazem com Zeus é um crime. É um crime à mitologia, é um crime Tá vendo? a nosso visual, a visão. Tá vendo? Ó, podia ficar impactado o quê? Pra sempre. Exatamente, podia não ter existido, era muito melhor. Conseguiram desperdiçar a história da Jane, maravilhosa, como Thor. Fica spoiler aí. Eu não gosto daquele filme. Qual? Ai, aquela atriz, Brie Larson, Capitã América, sei lá. Capitã Marvel. Capitã Marvel. Não gosto. Poxa, sério? Seríssimo. Achei chato. Não foi nem que eu achei ruim, eu achei chato. Achei Tipo, você monótono. não gostou? Não, Não não gostei foi. da vibe, não ornou. É. Não bateu. Tem dessas, tem É, dessas. a vibe eu não gostei muito, Agora não. sim, por exemplo, eu achei um Eu ia falar desperdício. Capitã América, Capitã Marvel, Porque eu tava com o Capitão América na cabeça. Falei, como é que é Não, vai, aquele filme? Capitão América foi bom. Não, Saudade foi. do Steve Rogers agora. Foi bonzinho. Mas aí estavam dizendo, eu parei um pouquinho até de assistir os conteúdos mais recentes da Marvel. Eu tô me preparando psicologicamente para a questão da DC. Eu tenho fé, minha gente. Vai andar, vai andar. Porque, por exemplo, Batman com Robert Pattinson foi maravilhoso. Não vai fazer parte né, da história, vamos dizer assim, da linha mesmo que vai ter da Liga Uhum. da Justiça, mas minha gente, é muito bom. Coringa. Ai, Coringa acho que deve estar impactado, será? Eu nem vi. Não, também não vi, não. Eu vi, Coringa, minha gente, que vai ter. Meu Deus, vai ser muito bom, Coringa é, eu 2. acho, eu Foi acho que muito bom, isso, Coringa 1. Coringa 2 vai ser também maravilhoso. eu acho que isso vai impactar não apenas os filmes, eu acho não, tenho certeza, mas também séries, né, pessoal? Tá esperando as, Especialmente as as séries. temporadas da série X e Y, vou entrar aqui. As séries eu acho que talvez vão ser as mais impactadas. É por isso que eu digo, é melhor assistir anime, Anime! anime. Olha, 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 olha. Eu tô assistindo Qual? Domestic Nakanojo. Esse eu não vi ainda. É bem tenso, assim. Você pensa que tá acontecendo alguma coisa, de repente, do nada, um plot twist. Que Do massa. nada. Eu tô meio farrapeira com meus animes. Tem que voltar a assistir. Tem que voltar. Eu gosto de assistir anime no Crunchyroll. Eu também. Aí a gente tem, eu e Gustavo, a gente tem, meu irmão, Gustavo, a gente tem a inscrição. Uhum. A Funimation agora, né, entrou, tá tudo uma coisa só. Aham. Eu achei bom, no certo aspecto, pelo menos já tem Crunchyroll mesmo, já facilita a minha vida. Tá vendo? Mas eu tô meio fajuta. Agora, por exemplo, eu ainda assisti, olha como eu tô fajuta, vici. O último anime que eu assisti, eu acho que foi Kimetsu no Yaiba. Sim. E olha o tempo que lançou. Há muito tempo. Muito bom, Tava por na sinal. faculdade Fica a ainda. dica aí. Tava na faculdade. Assisti na época da Qual faculdade. será que foi esse último que eu assisti? Eu sei de uma série que não vai ficar impactada com esse negócio. Chaves. Pois é, já tá gravada. Vive repassando. E nunca perde a graça. A melhor parte é essa. Você passa 15, 20, 30, 40, 50 Eu me anos. inspiro em Chaves quando eu olho a questão do não me misture com essa gentalha. No caso, não me misture com essa galera de penal. Eu me enxergo no Chaves na hora da comida, assim, quando eu penso em comida. Inclusive, vamos terminar esse vídeo aí pra eu comer. Eu Tô juro a você que eu brincando. fico me imaginando, fazendo aquela É. cena, gentalha, gentalha. Vai, faz isso. Você cancelada pelos Vai criminalistas. lá, confia. Não importa. Olha, vocês querem saber. Gente, tem essa rivalidadezinha de civil com penal. É zoeira. Mas fica aqui uma observação de quão importantes somos nós civilistas para os criminalistas. Sim, isso é verdade. Se não fosse pela gente, obrigação do cliente pagar os honorários do criminalista. Vem de onde? Do civil. Acabou-se. Joguei o microfone. Imaginário. Falei e saí correndo, né, Luciana? Postei e saí correndo. Pois é, aí o povo criminal quer discutir aborto. Já discutiu quando é que começa a existência da pessoa natural? Opa, é direito civil. Desculpa. Direito civil foi uma das coisas que me fez gostar de direito civil, é que ele tem uma presença muito forte no dia a dia mesmo, assim. Na Tudo vida. que a gente faz. E quando você pega tributário, tem que olhar para civil. É. A gente é tão top, é tão maravilhoso,
que a lei de introdução às normas do Código Civil, vulgo LINDB, que era LICC, né? Lei de Introdução ao Código Civil, a bicha era tão importante que a bicha virou Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Toma, penal. Dá licença. Eu vou nem falar que o livro que eu estou lendo agora tem aspectos penais. Ela tá tão traidora, minha gente. Ela tá, assim, tomando café, entendeu? Inclusive, me boicotaram. Tá bom, meu chá. O café não tá ali. Eu quero fazer essa denúncia. Achei ótimo. Vou chamar a Tati. Tati, é isso mesmo. Nada de café. Quero fazer. Agora quem vai fazer a greve sou eu. No próximo vídeo não estou eu aqui, não. Eu estou anunciando aqui. Vai estar sim, não tem isso, não. Vai ter uma inteligência artificial aqui no meu lugar, eu falando. Com aquela voz do Google. Nath, nós não temos orçamento para isso. Não temos. A gente não tem orçamento nem para entrar em greve. A gente não tem nem tempo para isso. Tem nem roupa para essa ocasião. Exatamente, tá desafiador. Mas, enfim, meu povo, eu espero que tenha dado para esclarecer e até, assim, a parte da inteligência artificial a gente já falou, né? Bastante. Muito. E aí, para a gente não se inspirar mais, para a gente não continuar falando mais, é melhor a gente deixar quieto. A gente deixa já falamos o que tinha para falar. A gente deixa até esse tema para um outro vídeo, né? Assim. Isso, a gente tem muita coisa para falar. 2 vídeos, porque eu tenho certeza que ainda tem que fazer 2 vídeos. E a gente tem que fazer mesmo, porque agora tem a nova, né? Que é a do Google, né? Bard, sei lá, como é que se pronuncia? Eu não lembro agora. Se escreve Bard. Mas eu não lembro como é que fala. E tem o chat GPT, né? Também. Ah, por sinal. Hashtag aí, a gente tá gravando aqui e já saiu o filme da Barbie. Estávamos conversando sobre isso. Eu vou tirar uma foto. Vou assistir. Hoje é sábado e eu vou tirar uma foto naquela caixa da Barbie. Vamos juntas. E eu trouxe até uma roupa para isso. Uma roupa rosa. Adorei! Eu já tô. Luciana já tá inspirada. Eu já tô pronta. Gente. Tchau, pessoal. Excelente semana aí para vocês. A gente se vê na próxima. Obrigada. Tchau, tchau.